Olá, tudo bem? A gente vai conversar hoje sobre um assunto que interessa muito para o desenvolvimento das emoções, a psicologia transpessoal. Eu não sei se você já ouviu falar, mas nós vamos conversar com o professor doutor Aurino Lima Ferreira, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador do Núcleo de Educação e Espiritualidade. Ele é especialista em psicologia transpessoal e já terminou até um pós-doc na Universidade de Lyon, na França. Professor, tudo bem? Obrigada pela entrevista. Para vocês, é um prazer vir conversar aqui com vocês. Obrigada. Professor, vamos começar explicando um pouco esse termo? O que é transpessoal? Para que a gente consiga entender qual é a relação que isso tem com o desenvolvimento das emoções. Veja, no desenvolvimento da psicologia, ao longo da história da psicologia, nós sempre tivemos uma psicologia centrada no nível pessoal. Sim. Então, nos aspectos individuais, nos aspectos de uma perspectiva, na sua grande maioria, unidimensional. Então, unidimensional como? Assim, que contemplava, você tinha uma psicologia que contemplava uma dimensão do corpo, uma psicologia que contemplava uma dimensão subjetiva, uma psicologia que contemplava uma dimensão social. Certo. Então, a psicologia transpessoal é uma psicologia que surge dentro de uma perspectiva de integrar corpo, mente, emoções, social e ampliar esses horizontes, incluindo a dimensão da espiritualidade, que historicamente era uma dimensão que estava fora do âmbito dos estudos da psicologia ou aparecia de forma marginalizada. Só para a gente situar, essa espiritualidade é o que nós chamamos de espiritualidade laica. Ela inclui a religião, mas ela não se restringe a ela. Exatamente. É uma espiritualidade que, diferentemente do aspecto e da dimensão religiosa, que dentro da psicologia transpessoal também é valorizada as contribuições dos aspectos das religiões para os processos de formação humana, no que diz respeito à psicologia transpessoal, a gente toma a espiritualidade a partir de uma perspectiva que é não dogmática, é uma perspectiva que está mais associada aos sentidos existenciais, aos modos de viver, que extrapolam essa dimensão meramente pessoal, daí transpessoal. E quando a gente fala em sentido, em encontrar o sentido no modo de viver, é aí que entra a contribuição para o desenvolvimento emocional? Também. Veja, a psicologia transpessoal, além de estudar a psicologia, as emoções a partir, veja, de uma dimensão biológica, de uma dimensão social, de uma dimensão comportamental, cultural, ela prioriza e valoriza também as dimensões subjetivas que falam dessas dimensões assim de sentidos da vida, que propõem perspectivas que ajudam ao sujeito se orientar, se auto-organizar e, portanto, compreender suas emoções, ajudam para que a pessoa possa se mover no mundo de forma mais amorosa, mais compassiva, mais solidária e também aprendendo a identificar os padrões de emoções que dificultam os processos de crescimento. Então, tomando o exemplo a raiva, veja, Sim. A raiva é uma emoção que ao longo do processo do desenvolvimento humano, ela foi fundamental para os processos adaptativos. Sim. Para a sobrevivência da espécie. Contudo, quando essa raiva, veja, no contexto cultural atual, o indivíduo ele não tem um conhecimento do funcionamento dessa raiva, de como é que essa raiva se expressa, dos aspectos culturais envolvidos na expressão ou não expressão da raiva,
nos códigos da sociedade, do que é permitido ou não na expressão. É legítimo sentir raiva, mas o que eu vou fazer com ela é outra história. Exatamente. Como que a pessoa vai administrar e utilizar o potencial da raiva para os processos de transformação. Porque na psicologia transpessoal, o interesse não é eliminar ou descaracterizar as emoções humanas, mas é entender que essas emoções elas podem ganhar, né, um aspecto de transformação, um aspecto de contribuição nos processos de desenvolvimento. Então, assim, a raiva vai ser entendida, a raiva vai procurar um maior autoconhecimento para você poder manejá-la e utilizá-la de forma mais construtiva nas suas ações no mundo. Já dá para entender por que esse assunto é tão importante para o desenvolvimento das emoções no âmbito educacional, que é sempre o nosso maior foco. Essa discussão sobre como manejar as emoções, como as emoções interferem no nosso modo de sentir, de pensar, de agir, de a gente se autoconhecer mesmo para conseguir melhorar essas relações no ambiente escolar. Existem muitas pesquisas, professor Aurélio, que a psicologia transpessoal dá a sua contribuição hoje no âmbito educacional? Veja, a psicologia transpessoal ela surge oficialmente nos Estados Unidos, no final dos anos 60, com Maslow, com o Groff, né, que são os grandes pioneiros da psicologia transpessoal. A partir do seu surgimento oficial, a psicologia transpessoal vem desenvolvendo uma agenda de estudos e pesquisas. Nós estamos esse ano aqui no Brasil comemorando os 40 anos de introdução da psicologia transpessoal, que foi feito pelo Léo Matos, juntamente com o Pierre Weil, que introduziram aqui no Brasil a psicologia transpessoal. Então, no Brasil, nós tivemos a psicologia transpessoal, num primeiro momento, mais ligada aos aspectos da clínica... Da clínica psicológica, da prática psicológica. Isso, e dos grupos. Certo. Só posteriormente é que o Pierre Weil vai introduzir a psicologia transpessoal no âmbito da academia. Certo. E aí começam a se desdobrar um conjunto de pesquisas, as publicações dos primeiros livros de psicologia, uma coleção de psicologia transpessoal no Brasil. E a partir daí nós temos uma agenda, né, de teses, dissertações que vão se implementando no campo da psicologia transpessoal. E atualmente nós temos lá o Núcleo de Educação e Espiritualidade na Universidade Federal de Pernambuco, no programa de pós-graduação em educação, que tem investigado, né, as contribuições da psicologia transpessoal para o âmbito dos processos de formação humana. E dentro dessa agenda, lógico, a gente também tem desenvolvido pesquisas do campo das questões da educação socioemocional, de maneira a contribuir para o bem-estar do educador e do educando. Então, atualmente nós temos já uma agenda de pesquisa e de produções já bastante significativa dessa área de pesquisa e com possibilidades de projetos de expansão, com o pessoal da UFRN, o professor Marlos Bezerra, que tem dado uma contribuição inestimável a esses processos, o pessoal da Lubrate, né, que tem, da Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal, que tem também, com os seus trabalhos, implementado pesquisas e tem implementado estudos que ajudam a desenvolver a visão transpessoal. Inclusive é bom que a gente sempre lembre que boa parte desses produtos podem ser encontrados no próprio portal Educação Emocional, ali na parte dos artigos científicos. É um material que a gente disponibiliza, você pode dar a busca por palavras-chave e achar vários trabalhos, vários artigos que discutem a psicologia transpessoal e suas contribuições para o desenvolvimento socioemocional, especialmente no âmbito da educação. Professora, deixa eu tirar uma dúvida. Quando a gente fala em transpessoal, fala nessa transcendência, a gente pode fazer uma ligação,
uma junção com os aspectos metodológicos que remetem à transdisciplinaridade, uma educação que tem como base a transpessoalidade, ou que tem como um caminho norteador a transpessoalidade, ela requer uma metodologia diferenciada? Porque você está no âmbito de uma fenomenologia, né, que apresenta peculiaridades ou apresenta um nível de sensibilidade que requer também um olhar mais sensível. Nesse âmbito, a transdisciplinaridade contribui enormemente para pensarmos, né, um campo de pesquisa mais amplo. Nós temos também os trabalhos da Rosemary Anderson, né, que desenvolveu metodologias de estudo no âmbito da psicologia transpessoal e que tem dado contribuições para termos níveis maior de sensibilidade para investigar fenômenos que ampliam o foco dos estudos humanos. Tá certo. Então, na verdade, a gente precisa pensar em todos os aspectos para que isso tenha coerência científica, porque essa abertura não significa uma ausência de rigor. Não. Veja, você tem outro parâmetro de ciência. Você está trabalhando, né, com um aspecto de ciência que não é o aspecto positivista de ciência. Você está trabalhando com uma perspectiva de ciência que extrapola os muros cartesianos, veja, mas que inclui também formas, caminhos de diálogo, né, que seja possível o compartilhar entre pares, né, os pares possam encontrar parâmetros de avaliação, de observação daquilo que está sendo produzido. E, acima de tudo, assim, também uma metodologia, uma psicologia comprometida com os processos de transformação. Sim. Então, a psicologia transpessoal é uma psicologia que se implica nos processos de pesquisa. Então, uma psicologia que está... é uma pesquisa inteiramente participante, né, e comprometida eticamente com os processos de transformação humana. Vem para romper paradigmas mesmo. Vem para romper paradigmas. Então acho que a gente vai ter muitas dúvidas para tirar ainda, viu, professor? Eu agradeço bastante a entrevista, tenho certeza que as contribuições são imensas, agradeço a disponibilidade para os trabalhos também e os seus inscritos para o portal Educação Emocional. Muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês e falando que esse ano estamos comemorando os 40 anos da psicologia transpessoal no Brasil. Haverá eventos em São Paulo e aqui também em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, também teremos eventos mobilizando os debates em torno da psicologia transpessoal e as contribuições para o campo da educação e para outras áreas da psicologia, assim como, né, estaremos articulando os eventos em torno da temática Educação e Espiritualidade, que tem sido uma das grandes contribuições da psicologia transpessoal. E que nos ajuda tanto a pensar o ser humano de um modo mais integral. Isso. Não é? A meta é essa. Muito obrigada, viu? Até a próxima.